Muitas vezes, quando uma pessoa acaba de passar pelo processo de gestação, e essas mães que valentemente tiveram seus filhos, já vindo de um estágio de muitas transformações, não sabe como lidar com a situação dali para frente. E aí é necessário buscar ajuda de profissionais da área e de pessoas capacitadas que muitas vezes passaram pelas mesmas dificuldades para saber como dali em diante trilhar uma vida totalmente diferente da anterior, agora sendo mãe. E para isso, no nosso programa hoje, pensando em diversas mães que estão passando pelo processo de transformação, sendo mães neste momento, é que trouxe aqui no programa Em Foco hoje a presença da Tatiana Furiati. Ela trabalha com consultoria materna, é conhecida como Tati do Mundo Gestante e tem ajudado muitas mães a gerir a sua vida após o processo de gestação. Não é isso, Tati? Isso mesmo. Seja bem-vindo ao programa Em Foco, viu? Obrigada, Henrique. Bom, a Tati ela é empresária, biomédica, mas hoje trabalha mais focada na consultoria materna. Ela ministra cursos, também faz palestras, ajuda as mães através das redes sociais, publica vídeos no YouTube para falar de todos os percalços desta nova jornada. Tati, fala um pouquinho pra gente da sua história, da tua vida, do teu trabalho que você realiza, para que a gente possa te conhecer. Então, Henrique, eu sou mãe, né? Mãe de 3 filhos, na qual eu não poderia ter por uma doença chamada endometriose, mas tenho 3 filhos e hoje eu vivo a maternidade e a mãe empreendedora. Muito bem. Você teve ali a sua terceira gestação, aí depois desse período você resolveu se dedicar, né, a cuidar dos seus filhos. Você decidiu que aquilo ali seria importante para você, deixar um pouco o meio corporativo e focar ali no desenvolvimento da sua família. Por quê? Isso, Henrique. Na terceira gestação foi de risco, eu precisei ficar em casa, né? E quando a minha filha nasceu, eu tive a opção de voltar, mas eu não quis. Eu quis ser mãe, porque eu não sentia, eu não cuidava dos meus filhos. Iriam para a escola, voltava, e eu não sabia o que era fazer um almoço para eles, o que levar no pediatra sem ser correndo. E eu tive esse insight, esse plus na minha vida de querer ser mãe, apenas cuidar dos meus 3 filhos. E não deve ter sido uma mudança muito fácil, né? Não foi, porque eu não tinha aquela rotina de vamos fazer almoço agora levam para a escola, agora volta. Eu não tinha essa rotina. Eu tinha alguém que me ajudava na casa, e eu não. Agora era somente eu e as minhas crianças. Muito bem. E aí, quando você trabalhava antes, você trabalhava na área da biomedicina, e eu imagino que você tinha uma vida totalmente diferenciada da qual você tem hoje. Apesar de hoje você trabalhar bastante também, mas hoje você consegue dar muito mais atenção para a sua família. O que mudou? É verdade. Antes da terceira gestação, eu trabalhava fora, mas tinha aquela rotina. Acordava, escola, chegava, botava para dormir e alguém para me ajudar. Hoje a rotina é toda minha. É muito difícil você ter filhos, é muito difícil você ter a rotina de casa, você ter a rotina de trabalhar fora, mas é muito gratificante. No começo é difícil, né? Você precisa aprender, né, certas coisas que você não fazia, mas agora, para mim, é fácil, né? Entre aspas, virou uma rotina bem fácil para mim no dia a dia. Já acostumou, né? Já foi. Já me acostumei a saber o que eu tenho que fazer naquele dia, ou se alguma criança está doente. Essa é a diferença. Você pode levar seu filho no pronto-socorro. Trabalhando fora, por CLT, você precisa avisar alguém. Às vezes o chefe não entende, você acaba deixando com alguém seu filho doente. Isso é uma das vantagens de você trabalhar por conta e ser mãe em tempo integral. Claro, o que a gente vê bastante hoje, né, mães criando os filhos sozinhas, né, tem aumentado muito esse número de casos, e que eu, particularmente, eu fico muito triste, porque a presença do pai, ela é importante no desenvolvimento da criança, né? O que você vê das mães que te procuram, criando 2, 3 crianças assim sozinha, como que é? Que elas relatam para você? Henrique, tem sim uma dificuldade das mães, né? Muitas solteiras, outras divorciadas, que não têm a presença do pai. E muitas que têm, sim, é casada, porém o pai não dá aquela
Ajuda, que na verdade eu falo que não ajuda, né? Porque pai não ajuda, pai tem obrigação, porque a criança verdade, sem dúvida. não foi feita sozinha, né? E realmente eu dou várias dicas também de como trazer o pai para junto dessa gestação, para junto dessa maternidade também. É fundamental, né? Uma família bem estruturada faz com que a criança ela tenha uma desenvoltura melhor para ela e para a sociedade também, né? No desenvolver, no engajamento dela conforme o desenvolvimento. Quando você ministra os seus cursos, suas palestras, você foca mais no quê? Assim? O que você sente de maior dificuldade dessas mães? O que você procura mais passar? Elas têm medo, né? Medo de como que vai ser a maternidade, o que vai acontecer depois que sai o bebê da maternidade, que eu falo que tem uma dica aí, que o bebê, quando sai da maternidade, eles desligam o botãozinho dele, que ele só funciona 3 dias na maternidade. Saiu de lá, desligam, aí vem o choro, aí vem as cólicas, e essa é uma dica que eu falo que para elas não terem medo, para elas serem mães, que isso é instinto. E que para elas viverem o mundo dela como seu bebê. Uhum. Essa é uma dica que eu sempre falo para elas. A natureza é sábia. Uhum. Né? Então, isso vem da mãe. Claro. E quando elas te procuram assim, porque você faz as suas lives, seus vídeos na internet, e aí elas vão lá, mandam uma mensagem para você, o que mais vem assim de dificuldade? O que você sente? Amamentar. Uhum. Se realmente amamentar é essa maravilha, se realmente amamentar é fácil, e eu falo sempre a verdade nua e crua da maternidade. Amamentar não é fácil, amamentar dói, amamentar racha os seios, e tem dicas também que eu dou para as mães, natural, para utilizar na amamentação, que a maior dificuldade da mãe é a amamentação. Né? Quer dizer, é um mundo cheio de mitos, né? Antes e depois da criança. Ela faz planos, se prepara, aí pega a opinião da mãe, pega a opinião da avó, das amigas, cada um fala uma coisa, e aí na hora que realmente começa mesmo a ser totalmente responsável, né, pela vida de um novo ser, é uma percepção totalmente diferente na prática, né? É verdade, é um ser que depende de você, né? Não depende do pai naquele momento, nem da mãe, nem da babá, nem da vizinha. Depende exclusivamente da mãe durante os 30 dias, por isso que é o resguardo. É os 30 dias da mãe e o bebê. E você fala também de dicas no desenvolvimento da criança, nas fases da vida? Criança de 3 a 6 anos, de 6 a 9, como é que vai ficando essas transformações aí? Eu falo que cada um tem a sua fase e a tendência sempre é piorar. Uhum. Sempre piorar. Sempre piorar. Sempre, gente, sempre. Não tem uma fase 100%, é sempre daí para pior. E o que mais que você faz assim no seu dia a dia? Você também tem um projeto, aliás, você trabalha também com uma loja, né? Hoje, como que funciona essa loja que você trabalha? Isso, Henrique, eu acabei empreendendo, né? Eu comecei em casa via internet e eu vi a necessidade de ajudar algumas mães que querem uma renda extra ou que realmente aquela roupinha do bebê não serve mais, o que vou fazer com aquilo? Vai lá na loja, a gente gera um crédito, você faz a sua troca e sai com produtos novos, um pouquinho maior, que agora que é a onda do desapego, da sustentabilidade que nós falamos, que uma mãe ajuda a outra nesse sentido. E como iniciou esse projeto? Eu comecei a vender saída da maternidade em casa, durante a minha pós-parto, na licença maternidade, e eu vi que começou a crescer. Né? E eu comecei a ter várias ideias de pegando grupos de mães mesmo no Facebook, né? Eu tive essa ideia e hoje é o que eu trago para as minhas clientes junto com a parte de maternidade mesmo do meu dia a dia mesmo. Uhum. Muitas mães relatam, eu tenho amizade, né, com várias mães, recém-mães, né? E o que a gente vê muito assim é a família dando palpite na criação dos filhos. E a pessoa ela começa a ficar muito nervosa, porque a mãe dela criou ela de uma forma, a avó dela criou a mãe dela de outra, e como mudou a geração, a criação e as necessidades, não dá para se aplicar tudo aquilo que fica se ouvindo de conselhos o tempo todo, né? O que você fala com relação a isso? É verdade, Henrique. O pessoal, aquela onda de eu dei e não morreu. Né? Essa é uma onda. E eu sempre digo, não houve pitacos para você. Então, o que você vive é seu filho, é sua forma de trabalhar. Existem diferenças de conselhos
né? E pitacos. Conselhos são experiências que nós trazemos, que nós já somos mães, faz dessa forma que você vai conseguir. Faz dessa que você também vai conseguir. Agora tem aquelas assim, dá mingau, eu dei e não morreu. Dá isso. Então eu falo, não, esquece. A gente tem que viver a fase de hoje. Antigamente era uma fase, hoje é outra fase. Vários estudos, né? São diabetes na criança, são várias coisas que eu falo para elas que tem que parar e analisar. Né? Se o que é bom para o meu filho, às vezes não é bom para o outro filho. Essa é uma das dicas que eu sempre falo para elas também. Quer dizer, deve ficar assim, um mundo muito controverso na cabeça da mãe, porque de um lado ela está ali passando a dificuldade, a criança chora a todo momento e ela tem que descobrir se é cólica, se a criança está com fome, ou se de repente está com alguma dor, ou se de repente só está indisposta e precisa dormir, né? Precisa descobrir diversas coisas. E aí, por outro lado, a gente tem a família dando palpite o tempo todo. Olha, vê isso, olha, vê aquilo, tá chorando por causa disso, eu não te falei. É muito complicado, não? E umas coisas que sempre falam os mais antigos o seu leite está fraco, essa criança está com fome, está com fubá. Está com fubá nessa criança. E realmente não. Recém-nascido quer colo, eles acabaram de nascer, eles estão ainda no mundinho deles. Então eles querem aconchego. Não é um choro porque estão com cólica, é porque quer a mãe. Quer sentir a presença da mãe, quer sentir o cheiro da mãe. Isso é comprovado, isso é fato, isso é verdade. E aquela história que você me falou de que a mãe paga a língua? É verdade. Eu falei ontem numa live minha que mãe paga a língua. Gente, você que está gestante ou você que não é mãe ainda, não fale da vida alheia, porque quando a sua criança nascer, você vai pagar a língua. Eu paguei a língua com meus 3 filhos. Ah, foi? Foi. Eu até brinco com meu marido. Eu falo, quando alguém perguntar para mim, qual é a dica que você dá para a mãe? Não fale da vida alheia. Não pague, senão você vai pagar essa língua quando a sua criança nascer. Paga mesmo. E por tudo, né? Por tudo. Por tudo. Porque a criança chora demais, porque a criança come demais. Então eu paguei por tudo. E aquela história de, filha de fulano não tem modos, chega na casa dos outros, fica mexendo em tudo, porque a mãe não dá educação. Isso você paga também, tá? E paga também. Paga também a língua. Claro que a gente sabe que existe 2 coisas. Existem crianças mal educadas e crianças que têm uma energia muito grande. Sim, então são diferenças, sim, né? Sim. A mãe tem que aprender isso também. Que eu falo, eu tenho um filho que tem uma energia muito grande, né? Demais, mas é educado. Né? Então tem essa diferença. Então não fale da vida alheia, porque volta para você. É verdade. Quer dizer, ninguém sabe o que está acontecendo na sua casa, né? Ninguém sabe a educação que você deu. Aí de repente vê um comportamento desconexo e vai falar, tá vendo? A mãe tá falhando nisso e nem sabe o que é que está se passando. É verdade, Henrique. Isso é uma coisa também que o pessoal fala demais e não sabe como que aquela criança vive nos 4 cantos da sua casa. E eu vejo que tem muitas pessoas que vêm vem falar de coisas que eu acho que é certo para o meu filho, vem me repreender. E eu falo, não, aí cada um sabe como que é o seu filho e de que forma você queria seu filho. Aquilo que eu falei, o que é bom para mim não é bom para o seu filho ou vice-versa. É isso mesmo, cada um tem o seu, né? Cada um quem pare o Matheus balance. Muito bem, estamos conversando com Tatiana Furiati, ela que é a Tati, conhecida na internet como a Tati do Mundo Gestante, está aqui falando com a gente sobre a sua experiência de ter trocado sua vida profissional dentro de uma organização para depois do seu 3º filho ter se dedicado a ser mãe. E hoje ela ajuda muitas mães falando da saída da maternidade, do desenvolvimento das crianças e está em foco conosco falando sobre o seu trabalho. Vamos a um rápido intervalo comercial e na sequência já voltamos com mais este assunto. Fique conosco.